No território de Dakota, em 1888, a opinião predominante no pequeno assentamento varrido pelo vento de Prairie Ridge era que o homem estava construindo uma barreira, não uma entrada. De longe, eles observavam este recém-chegado, Elias Thorne, testemunhando as madeiras incrivelmente grandes que ele estava arrastando para a posição. Com seu boi cansado, a magnitude audaciosa de sua construção era evidente. Ela era destinada a ser a entrada voltada para o norte de seu novo celeiro, o lado exposto à completa. Força implacável dos vendavais da pradaria e servia como um testemunho de insanidade. Elias trabalhava sozinho, suas ações precisas, sua expressão impenetrável. Ele havia sido anteriormente um construtor naval do Maine, uma pessoa cujas mãos estavam mais acostumadas à curvatura do casco de uma embarcação do que às formas lineares de uma moradia na pradaria. Enquanto outros colonos erguiam as entradas de seus celeiros em um único dia usando pinho processado, Elias dedicou um mês a lutar com enormes toras de carvalho burr recuperadas de um riacho florestado remoto. A entrada que ele estava fabricando não era apenas substancial, era colossal. Medindo 4,9 metros de largura e 4,3 metros de altura, estava sendo montada em duas camadas, formando uma barreira inquebrável e impenetrável de madeira interligada. A fofoca o perseguiu até o posto de troca. Eles a apelidaram de a loucura de Thorne. Crianças apontavam, e homens experientes, aqueles que haviam cultivado a terra e suportado inúmeros invernos em Dakota, expressavam desaprovação. Eles viam um simplório desperdiçando horas valiosas e madeira em um empreendimento que desconsiderava toda a racionalidade. Uma entrada de tais dimensões, eles afirmavam, capturaria os vendavais de inverno como a vela de um navio, arrancando o celeiro inteiro de sua base. Não era um ponto de entrada, mas sim um desastre iminente. No entanto, Elias Thorne persistiu em seu trabalho, os golpes de seu martelo reverberando uma cadência solitária através do imenso céu vazio. Ele não estava construindo para o benefício deles. Ele estava construindo em desafio a algo que eles haviam se acostumado a suportar, mas que ele se recusava a tolerar. Ele estava erguendo uma estrutura para resistir ao vento. Que discernimento poderia este indivíduo reservado, este estranho com cheiro de salmoura e pó de madeira, possuir sobre a pradaria? Que décadas de experiência local não haviam transmitido a outros? Para compreender seu empreendimento equivocado, é preciso primeiro entender a natureza do vento. Naquela região, não era meramente um fenômeno atmosférico, era um poder geomórfico, um habitante incessante e perpétuo das planícies. Ele varria do norte com uma maliciosa tenacidade esmagadora de espíritos de outubro a abril. Agia como um ladrão, extraindo o calor de cada pedaço de lenha na lareira, e um escultor, que esculpia os próprios semblantes dos pioneiros em máscaras severas e estreitas. Era uma entidade que residia dentro de suas moradias, deixando um pó fino e abrasivo em todas as superfícies. Um lamento perpétuo de alta frequência nos beirais do telhado que desgastava sua compostura e levava as mulheres ao desespero. O vento funcionava como um arquiteto do sofrimento. Ele determinava a estrutura fundamental de sua existência. Ninguém construía edifícios altos, nem plantava árvores sem uma expectativa desesperada e frequentemente vã de sua sobrevivência. Cada fixador, cada conexão, cada tábua era posicionada considerando o vento. Mas o vento invariavelmente descobria uma fraqueza. Era um arquiteto implacável do colapso. Os habitantes de Prairie Ridge entendiam isso profundamente. Eles testemunhavam isso nos restos fragmentados das cercas do ano anterior, incrustados no solo, e sentiam isso nas correntes de ar que serpenteavam pelos assoalhos de suas cabanas, gelando seus filhos adormecidos.
Eles percebiam isso no impacto abrupto e forte de uma porta de celeiro, arrancada de suas amarrações de couro em meio a uma tempestade de neve em janeiro. A sabedoria convencional apresentava um remédio simples, mas falho: construir menor, construir mais baixo e resignar-se ao inevitável. As entradas dos celeiros representavam a principal vulnerabilidade. A construção típica envolvia um par de portas articuladas feitas de uma única camada de pinho, presas por dobradiças de ferro. Embora práticas para o uso diário, elas se mostravam tragicamente insuficientes. Durante um vendaval moderado, elas tremeriam e rangeriam. E em uma tempestade severa, o vento penetraria por baixo de uma borda, forçaria a abertura e então, com um som semelhante a um tiro de canhão, arrancaria a porta inteira, expondo o interior do celeiro e o valioso gado ao ataque total e letal do frio. O resultado era consistentemente o mesmo: uma luta desesperada e congelante. Para prender cobertores e tábuas contra o vento feroz, seguida pelo sombrio dever de contar os animais mortos a cada manhã. Elias Thorne havia experimentado isso durante seu primeiro inverno. Ele havia ajudado seu vizinho, um homem chamado Garvey, na tentativa de resgatar seu rebanho após exatamente tal falha estrutural. Ele havia sentido o gelo cortante do vento em seu rosto, observado o terror nos olhos do gado enquanto se amontoavam contra a parede traseira, e testemunhado um homem decente perder metade de seus bens em uma única noite. Elias não era nativo desse ambiente. Ele vinha de um lugar onde o vento também dominava, mas de uma natureza diferente. Na costa do Maine, ele havia construído escunas e navios baleeiros. Ele havia lançado as fundações e estruturado os cascos de navios projetados para resistir a furacões atlânticos. Ele compreendia que uma estrutura não podia meramente resistir a uma força imensa. Ela precisava ser projetada para confrontá-la, para absorvê-la e para distribuir sua energia por toda a sua estrutura. O casco de um navio não apenas repelia a água, ele se integrava à pressão, com cada curva e madeira trabalhando em uníssono. Esses construtores da pradaria, em sua pressa e desespero, estavam erguendo paredes planas e frágeis contra uma força tão potente quanto qualquer maré oceânica. Eles estavam efetivamente convidando a sua destruição. Assim, Elias Thorne começou sua empreitada. Ele não estava apenas construindo uma entrada, ele estava lançando as bases de uma embarcação terrestre. A empreitada começou não com madeira, mas com rocha. Ele escavou 2 enormes buracos para postes, com 1,2 metros de profundidade em cada lado da abertura do celeiro. Nessas aberturas, ele embutiu não postes de madeira, mas pilares de granito que ele havia transportado por 16 quilômetros, assentando-os em uma mistura de cal triturada e areia. Essas âncoras de pedra segurariam a estrutura. O próprio celeiro foi integrado à porta em vez do contrário. As vigas verticais primárias da parede norte foram entalhadas e diretamente aparafusadas nesses monólitos de granito. Toda a construção estava sendo unificada em um sistema único e coerente de resistência. Então veio a madeira. Ele utilizou o carvalho burr, madeira tão excepcionalmente densa e pesada que processá-la era quase inviável. Ele dedicou semanas a cortar as árvores e a curar a madeira usando fogos de baixa intensidade. Um método que seus vizinhos interpretaram mal como preguiça. Ele mesmo cortou as tábuas, não com os típicos 2,5 centímetros, mas com substanciais 7,5 centímetros de espessura. A porta foi construída como um painel em camadas. Sua superfície externa era composta por essas tábuas verticais de 7,5 centímetros, interligadas usando encaixes de macho e fêmea. Foi selada com resina de pinho, muito parecido com o convés de um navio. A camada interna foi feita de tábuas idênticas, embora posicionadas diagonalmente.
Entre essas duas camadas, ele integrou uma estrutura de suporte interna. Era uma treliça de vigas de carvalho de 5 por 15 centímetros, contraventadas e fixadas com encaixes de espiga e ranhura na estrutura circundante. A porta concluída media quase 22,5 centímetros de profundidade, formando uma barreira robusta e em camadas de madeira e artesanato. Foi neste momento que Jedediah Croft fez sua primeira visita. Croft representava o equivalente mais próximo a uma figura de autoridade em Prairie Ridge. Ele era o construtor mais estimado da região, um homem cuja reputação era tão inabalável quanto a base da igreja local, uma estrutura que ele havia erguido pessoalmente. Ele era um indivíduo íntegro, sincero e diligente. Contudo, ele também aderia estritamente às práticas estabelecidas. Sua abordagem a Elias era desprovida de má vontade, impulsionada, em vez disso, por uma apreensão autêntica e paternal. Croft começou, seu olhar varrendo a construção peculiar da porta parcialmente concluída. Acredito que me cabe informá-lo, ele declarou, que você está cometendo um erro grave. Elias parou, usando as costas de uma mão calejada para enxugar o suor da testa. Ele gesticulou para Croft prosseguir. Uma porta serve para abrir e fechar. Esse é o seu propósito. Esta, no entanto, é a entrada de uma fortificação. Sua massa pura será sua ruína. Nenhuma dobradiça feita pelo homem pode sustentá-la. E mesmo que de alguma forma aguente, ela inevitavelmente derrubará toda a sua parede norte. Croft apontou um dedo robusto para a construção colossal. Além disso, se uma verdadeira tempestade de inverno atingir este objeto, ela não cederá. Ela permanecerá inflexível, funcionando como uma vela, e o vento então explorará o ponto mais fraco subsequente, arrancando seu telhado tão facilmente quanto abrir um recipiente de metal. Você está expondo sua casa e seu gado a um perigo maior, não menor. Elias olhou para Croft, então voltou sua atenção para seu projeto. Sua resposta foi contida, sem qualquer contestação. Ela é construída para durar. Croft soltou um suspiro de total exasperação. Mas, meu bom homem, você não compreende? Ela possui força excessiva, é excessivamente inflexível, ela resiste ao vento. Aqui fora, aprende-se a ceder, a conceder um pouco. Uma porta deve vibrar. Ela te informa da presença da tempestade. Esta engenhoca, no entanto, permanecerá silenciosa até o instante em que toda a sua existência se despedaçar. Elias pegou seu martelo. Eu conto com o silêncio dela. Esta discussão, ou versões semelhantes dela, circulou amplamente na comunidade, particularmente no estabelecimento comercial. Os homens apostavam em qual evento ocorreria primeiro: a falha das dobradiças ou o colapso completo do celeiro. O apelido "a loucura de Thorne" deixou de ser um boato sussurrado, tornou-se um termo amplamente utilizado. Estava se tornando parte da lenda local. O escárnio era incessante, mas sutil. Uma pressão social implacável que teria esmagado um indivíduo de menor determinação. Elias, no entanto, não estava construindo para obter a aprovação deles. Em vez disso, ele estava construindo para sua esposa, Sara, e seu jovem filho, Samuel. Ele estava construindo, em memória do gado de Garvey, que havia congelado. Ele estava fabricando a partir de uma fonte de conhecimento que eles simplesmente não possuíam. O componente final do enigma era a ferragem. Nenhuma dobradiça de celeiro convencional suportaria o peso da porta, que excederia 1.000 quilogramas. Elias construiu sua própria forja. Por várias semanas, a comunidade observou o peculiar brilho alaranjado emanando de seu abrigo improvisado enquanto ele trabalhava até tarde da noite. Ele forjou 3 dobradiças enormes, desviando do design de tira comum. Em vez disso, as criando como conjuntos substanciais de pino e bucha, semelhantes aos usados para suspender um leme em uma escuna de 3 mastros. As buchas, que são suportes tipo soquete,
não foram fixadas à estrutura com parafusos. Eles foram fixados usando parafusos de ferro com 2,54 centímetros de espessura que atravessavam completamente o pilar de granito e eram presos no lado oposto com robustas placas de ferro. Os pinos substanciais, fundidos às tiras do lado da porta, possuíam um diâmetro comparável ao pulso de um homem. Esta entrada não seria suspensa da estrutura do celeiro. Em vez disso, seria fixada diretamente à rocha fundamental da pradaria. Para facilitar sua abertura e fechamento, ele projetou um mecanismo envolvendo alavancas e contrapesos. Para travá-la, ele instalou não apenas um único trinco, mas 4 enormes ferrolhos deslizantes feitos de aço sólido. Esses ferrolhos se estendiam da porta para receptáculos profundos, revestidos de pedra, dentro da base e da viga superior da verga. Ao fechar, a porta não era simplesmente selada, ela se tornava uma parte integral do próprio solo. Todo o aparato estava agora finalizado. Transcendeu ser meramente uma entrada. Representava um edifício singular e coeso de resistência. As tensões exercidas nas pranchas exteriores eram transmitidas através da estrutura interna de treliça, distribuindo a carga diagonalmente por toda a extensão de 5,49 metros. Este peso era subsequentemente direcionado para as dobradiças colossais que não estavam presas à estrutura de madeira do celeiro, mas às colunas de granito profundamente embutidas no solo. Croft estava correto em um aspecto: a entrada não flexionaria nem vibraria. Sua construção garantia que a imensa força do vento seria suportada por toda a fachada norte do celeiro, dissipando-se subsequentemente de forma inócua no solo firme. Elias não havia erguido uma barreira, ele havia construído uma ancoragem. Uma ancoragem para sua família em meio a um vasto oceano de vegetação varrido pelo vento. A provação ocorreu em janeiro. Não começou com um som estrondoso, mas com uma quietude peculiar e inquietante. Por um período de 2 dias, o vento incessante cessou completamente. O firmamento adquiriu uma tonalidade amarelada acinzentada, como um hematoma. Os moradores experientes olhavam para o horizonte com os olhos semicerrados. O medidor de pressão atmosférica no posto comercial desceu a tal ponto que seu indicador tocou o pino de parada. Uma tranquilidade anômala envolveu Prairie Ridge. Uma quietude tão profunda que parecia mais audível do que qualquer rajada de vento anterior. Representava a profunda inalação que precedia o grito. A tempestade, ao chegar, tornou-se um evento lendário. Foi subsequentemente nomeada o Grande Furacão Branco de 1888. Não se aproximou, simplesmente apareceu ao meio-dia. Os céus estavam cinzentos às 13 horas. O mundo exterior, além dos vidros, havia desaparecido, suplantado por um dilúvio horizontal de branco. Uma barreira impenetrável e estridente de neve e gelo, impulsionada por rajadas que nem mesmo o mais experiente morador das planícies jamais havia concebido. A temperatura despencou de menos 6,7 graus Celsius. As temperaturas caíram para menos 29 graus Celsius em poucas horas, depois para menos 40 graus Celsius para os moradores de Prairie Ridge. As pessoas foram tomadas por vozes. Seu mundo se contraiu aos limites de suas moradias. O primeiro dia se resumiu à mera sobrevivência. Eles enfiaram panos nas frestas ao redor de suas entradas e vidraças, mantendo seus fogões em um calor intenso e incandescente. Isso consumiu uma quantidade alarmante de lenha valiosa. O barulho constituía um ataque físico, um grito incessante e ensurdecedor que reverberava pelas madeiras estruturais de suas moradias. O descanso era inatingível e a cognição estava prejudicada. Era a manifestação auditiva da desintegração do mundo. Ao amanhecer do segundo dia, as falhas começaram.
Garvey, que havia reconstruído as entradas de seu celeiro após a estação fria anterior, foi o primeiro a vê-las falhar. Uma ruptura abrupta e violenta, superando o próprio rugido da tempestade, sinalizou sua destruição. Ele e seus filhos suportaram 60 minutos angustiantes na nevasca que obscurecia tudo, tentando prender tábuas fraturadas sobre a abertura. Eles quase sucumbiram ao frio, apesar de seus esforços, conseguindo preservar apenas um terço de seu gado. Notícias, ou mais precisamente, sua ausência, lançava uma sombra de pavor. Ninguém conseguia discernir a casa do vizinho mais próximo, a aproximadamente 45 metros de distância. Cada família se tornou uma ilha solitária em uma vasta extensão branca e tempestuosa. Jedediah Croft residia em sua moradia robusta e habilmente construída que ele próprio havia erguido. Ele era um artesão habilidoso e seu trabalho era confiável, mas a tempestade se mostrou além da capacidade até mesmo da construção mais sólida. Ele observou enquanto as telhas de sua moradia começavam a se soltar sequencialmente, desaparecendo na tempestade. A neve delicada e granular, mais abrasiva que a areia grossa, era forçada através de minúsculas fissuras nas molduras das janelas, criando montes precisos e pontiagudos nos parapeitos internos. No entanto, sua principal preocupação era seu celeiro. Representava sua maior conquista, o celeiro mais robustamente construído na região. Suas entradas eram reforçadas com suportes diagonais suspensas em dobradiças de qualidade superior que a loja local podia oferecer. Ele ouviu sua ruína se desenrolar. O ranger da madeira era ininterrupto, uma cacofonia de fibras de madeira sob tensão. Cada hora que passava, introduzia uma nova nota à terrível orquestração. Um guincho penetrante de um pivô sobrecarregado, um estalo abrupto de uma viga estrutural. Ele permaneceu sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café gelado nas mãos. Ele sentiu os esforços acumulados de sua vida, toda a sua estrutura de convicção sendo desfeitos pela ventania. Ele havia construído em conformidade com princípios estabelecidos, seguindo o conhecimento coletivo de sua profissão, mas isso se mostrou insuficiente. Sua mente naturalmente divagou para Elias Thorne. Ele imaginou a família do homem abrigada atrás daquele absurdo, entrada colossal. Um remorso sombrio e profundo começou a insinuar-se em sua consciência. Ele havia ridicularizado o indivíduo. Ele havia incitado outros a zombar dele. Ele havia permanecido complacente, seguro em sua própria proficiência, enquanto um homem imprudente construía uma armadilha fatal para sua própria família. Ele imaginou o instante do colapso, o colapso desastroso quando a ventania finalmente arrancou aquele enorme painel de madeira de suas fixações, fazendo com que todo o celeiro se desintegrasse em uma emaranhada. Ruína confusa de madeira e seres vivos. A quietude que emanava da residência Thorne era, na percepção de Croft, o silêncio de um sepulcro no amanhecer do terceiro período de 24 horas. A brisa mudou um pouco de direção, mas sua força permaneceu inabalável. Naquele momento, Croft percebeu um baque profundo e ecoante que vibrou por toda a sua residência. Ele reconheceu o barulho. Significava um colapso estrutural desastroso. Apressadamente, ele foi até a janela, olhando para fora por uma pequena área. Ele havia limpado uma seção de gelo, mas as densas condições brancas tornavam a visibilidade extremamente precária. No entanto, ele acreditou discernir uma alteração no contorno de seu celeiro, uma silhueta nova e mais escura. As portas do norte haviam desaparecido completamente, não apenas danificadas, mas totalmente sumidas, engolidas pela tempestade. Seu celeiro estava exposto, deixando seu touro premiado e suas 2 vacas leiteiras. Seu cavalo
todos sujeitos a uma sensação térmica próxima de menos 57 graus Celsius. Seu conhecimento profissional parecia inútil. Sua confiança, uma zombaria. Uma ideia frenética e ilógica o dominou. Ele se sentiu compelido a visitar a propriedade de Thorne. Ele precisava verificar sua verdadeira motivação. Seria para prestar assistência ou seria um impulso mais sinistro, um desejo de testemunhar a validação de suas próprias previsões para confirmar que o empreendimento malfadado de Thorne havia chegado à sua conclusão inevitável? Ele não conseguia explicar o porquê, apenas que sentia um imperativo de partir. Ele se envolveu em todas as camadas disponíveis de lã e lona que possuía. Seu rosto estava coberto, deixando apenas os olhos visíveis, e ele prendeu uma corda da sua entrada traseira à bomba do poço. A partir daquele ponto, ele pretendia seguir pela memória em direção ao limite da propriedade. Ele pretendia verificar o indivíduo excêntrico que residia na colina. Antes de sua partida, ele olhou para sua esposa. O rosto dela estava pálido de apreensão. Jedediah, você não bebe? É letal lá fora, ela exclamou. Eu preciso, ele respondeu, sua voz abafada pelo cachecol. Eu tenho que testemunhar isso. A caminhada cobriu uma distância de aproximadamente 137 metros. A expedição consumiu quase 20 minutos. Os arredores eram uma tempestade de precipitação congelada e clamor. O vento parecia uma entidade tangível, uma barreira física, contra a qual ele foi forçado a exercer todo o peso do seu corpo. Ele não conseguia discernir os próprios pés, guiando-se pela intuição e pela sensação da sutil elevação no terreno, que delineava o caminho para a moradia de Thorne. Em 2 ocasiões, ele foi derrubado pelo vento como se fosse um brinquedo de criança. Ele prosseguiu de 4. A corda que o conectava à sua própria residência havia sido abandonada há muito tempo. Um indivíduo solitário abriu caminho em direção ao que ele antecipava ser uma cena de desastre. Ele era impulsionado por uma obrigação sombria, uma forma de expiação por sua própria arrogância. Ele quase não percebeu. Uma forma maciça e escura materializou-se abruptamente da nevasca. O celeiro. Ele permanecia de pé. Ele cambaleou em sua direção, seu intelecto lutando para compreender a visão diante dele. Desafiava a crença. Nada deveria estar de pé em meio a tal vendaval. Ele chegou à parede leste, a seção protegida do impacto principal, e desabou contra ela, lutando por ar com os pulmões doendo. Ele antecipava ouvir o uivo do vento rasgando um edifício em ruínas e os chamados assustados de criaturas presas. Em vez disso, ele não percebeu nada além do profundo. Estrondo abafado da tempestade emanando de além das paredes. Era um zumbido profundo e ressonante, distinto do grito penetrante que ele havia suportado nos últimos 3 dias. A divisória contra a qual ele estava encostado não exibia vibração. Estava imóvel e robusta. Manipulando seus dedos dormentes, ele navegou ao longo da parede em direção a uma abertura mais diminuta. Uma porta da altura de um homem, robusta e simples, estava protegida do vendaval pela massa do celeiro. Ele esperava que estivesse trancada ou selada pelo gelo. Ele destrancou a simples tranca de madeira que cedeu sem esforço. Em seguida, empurrou a porta para dentro, caindo para dentro, longe da tempestade. E sua percepção do mundo mudou. A sensação inicial foi de calor. Não um calor intenso, mas sim o alívio do frio penetrante e exaustivo. Era a atmosfera imóvel e silenciosa de um porão, pesada com o cheiro de grama seca. Entre criaturas e pessoas, o segundo aspecto notável foi a experiência auditiva. O rugido ensurdecedor e frenético da nevasca imediatamente suavizou-se para um zumbido profundo e ecoante, semelhante à acústica de uma grande catedral. Durante uma tempestade era perceptível, mas externo, sem influência interna. Sua visão,
Ofuscada pela brancura da tempestade, precisou de um momento para se adaptar ao brilho fraco da lanterna. Em seguida, ele os observou. Não apenas a família Thorne, mas também os Garveys, os Martins, que moravam mais adiante na trilha, e a idosa viúva Hemlock. Aproximadamente 30 indivíduos ocupavam o celeiro. Seus filhos dormiam em um cercado temporário cheio de palha fresca para a cama. Seu gado vital incluía gado leiteiro e um pequeno número de porcos. Aves engaioladas estavam seguras ao longo da divisória traseira. Serenas e silenciosas, as pessoas ocupavam bancos e coberturas. Conversando em tons baixos e silenciosos, Sarah Thorne ofereceu uma caneca do que parecia ser consomé fumegante a um dos filhos dos Garvey. No coração deste refúgio improvável, Elias Thorne travava uma conversa em voz baixa com um colega agricultor. Ele olhou para cima, avistando Croft, um espectro selvagem e coberto de neve emoldurado na entrada. Ele apenas inclinou a cabeça, um movimento tranquilo e convidativo. Croft permaneceu de pé, instável e sem palavras, seus olhos varrendo além da população reunida, em direção à divisória norte, para o portal conhecido como Loucura de Thorne. Ele se erguia como um colosso silencioso e escuro. Nenhum gelo cobria suas vigas de madeira. Não exibindo qualquer indício de estresse, ele avançou em direção a ela, seus sapatos pesados no chão de terra compactada. Seus vizinhos se afastaram para permitir sua passagem. Ele estendeu uma mão trêmula, mão enluvada, pressionando-a firmemente contra os painéis internos de madeira. Ele então a percebeu, uma oscilação profunda e potente, uma pulsação de baixa frequência que ressoava através do carvalho maciço. Representava a força da tempestade, a ira completa e focada do inverno de Dakota atacando a face oposta. No entanto, era uma força contida. A porta não tremia nem chacoalhava. Em vez disso, vibrava com um zumbido baixo, semelhante a um motor colossal sob tensão. Ele encostou o ouvido na madeira e ouviu, discernindo a tempestade, mas ela soava distante, uma entidade frustrada. Ele observou os enormes suportes diagonais e como eles direcionavam a imensa força para as próprias vigas verticais substanciais do celeiro. Ele examinou as dobradiças gigantes, desprovidas de qualquer vestígio de ferrugem, firmemente presas na própria rocha. Ele finalmente compreendeu a verdade. A entrada não estava resistindo ao vento. Em vez disso, estava assimilando-o. Estava aproveitando o poder mais formidável das planícies e tornando-o inconsequente. Ele redirecionou sua atenção para Elias. Seu semblante era uma mistura de admiração e constrangimento. Sua voz surgiu como um coachar rouco. Como? Elias se aproximou dele, afirmando: o vento precisa de algo para exercer pressão. Uma tábua simples, uma telha solta, um pivô frágil, cada um encontra um ponto de apoio e causa dano. Esta entrada em particular não oferece tal vulnerabilidade, nenhum ponto fraco solitário. Todo o peso é distribuído por cada centímetro quadrado de sua superfície e então canalizado para a terra. Ele tocou a porta suavemente, um gesto delicado como de um capitão de navio acariciando o leme de sua embarcação. Ela funciona não como uma mera barreira, mas como o casco de um navio, construída para suportar uma forte onda. Croft olhou para a família, segura e viva, sua mente divagando para sua própria construção rural arruinada e seu gado, quase certamente perecido. Sua convicção, sua experiência, seu escárnio, tudo se desintegrou em nada naquele instante. As estatísticas não eram expressas em graus Celsius, nem em metros cúbicos de madeira consumida. Os verdadeiros números residiam ali, nas formas respirantes e vibrantes de seus companheiros e concidadãos. A evidência era irrefutável e absolutamente esmagadora. Ele encontrou o olhar de Elias Thorne diretamente. Toda a arrogância havia desaparecido, suplantada por uma percepção nua e humilhante.
Eu cometi um erro, declarou Croft. Seu tom, agora distinto e inabalável, foi suficientemente audível para que todos os presentes compreendessem. Elias, eu agi tolamente. Eu estava enganado. Você não construiu um edifício sem sentido. Você construiu uma arca. Você nos salvou. Ele hesitou. Então fez a pergunta que alteraria fundamentalmente o futuro de Prairie Ridge. Assim que este calvário terminar, você absolutamente deve me instruir. Quando a imensa tempestade finalmente diminuiu, 4 dias após seu início, ela revelou um panorama de ruína absoluta. Prairie Ridge estava em ruínas. Coberturas estavam ausentes das estruturas, moradias sofreram danos. Nenhuma construção agrícola, exceto uma única exceção, manteve suas entradas voltadas para o norte intactas. A morte dos animais de fazenda foi calamitosa. No entanto, nenhuma existência humana solitária foi perdida. Cada indivíduo, em sucessão, havia empreendido a passagem urgente para o refúgio seguro da estrutura agrícola de Thorne. O período seguinte não foi para atribuir culpa, mas para a reconstrução. E o mentor por trás dessa restauração não foi o indivíduo responsável pelo edifício eclesiástico, mas sim aquele que havia projetado a entrada. Jedediah Croft, honrando sua promessa, transformou-se no aprendiz mais dedicado de Elias Thorne e em seu mais ferrenho defensor. Ele investiu sua reputação, sua proficiência e seu vigor na disseminação dos princípios da entrada Thorne. As primeiras novas entradas foram construídas na própria fazenda de Croft, com Elias fornecendo orientação e Croft supervisionando a equipe de construção. Os indivíduos que antes haviam ridicularizado agora trabalhavam com um empenho sério e concentrado, suas mãos dominando o design estrutural incomum da estrutura interna, a massa incomum das tábuas de carvalho. Eles adquiriram a capacidade de conceituar não como construtores domésticos, mas como arquitetos navais. Começaram a perceber as correntes atmosféricas não como um mero inconveniente, a ser suportado, mas como uma energia a ser contrariada através do design. O que antes era chamado de loucura de Thorne evoluiu para a porta Thorne, uma denominação proferida primeiro com reverência, depois com autoestima. Em um período de 2 anos, cada construção agrícola em Prairie Ridge e por vários quilômetros nas proximidades possuía uma. O projeto passou por modificações e aprimoramentos. Madeiras menos densas foram empregadas para edifícios mais compactos. No entanto, os princípios fundamentais, a barreira dupla, a estrutura de suporte interna, as fixações profundamente embutidas, persistiram inalterados. Elias Thorne nunca buscou direitos de propriedade intelectual, nem solicitou qualquer remuneração. Ele disseminou sua experiência sem reservas, delineando os esquemas em fragmentos de madeira descartados para qualquer interessado. Ele não era um inovador movido pela fama, mas sim um artesão habilidoso que havia resolvido um desafio significativo. Sua recompensa era a segurança serena de sua comunidade. O verdadeiro efeito não era quantificável por madeira e metal, mas sim pela tranquilidade interior e pelo som de uma tempestade de inverno. O que antes era um grito aterrorizante dentro das paredes havia se tornado um murmúrio distante vindo de além. Seu valor também era evidente na abundância de animais de fazenda que agora suportavam as estações frias. Isso permitiu que o assentamento prosperasse. Sua importância se refletia nas expressões das crianças, que não mais ficavam acordadas com medo, ouvindo sua casa tremer. A porta, excepcionalmente grande, não havia apenas protegido uma comunidade de uma tempestade. Ela havia alterado fundamentalmente sua conexão com o mundo exterior. Ela lhes havia proporcionado uma base estável em um território que consistentemente parecia transitório. Havia-lhes concedido um senso de valor. A narrativa de Elias Thorne